Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos começando uma série, essa é a primeira de 4 ensinos sobre a voz de Deus. Vamos falar sobre visões, vamos falar sobre sonhos, vamos falar sobre impressões do Espírito, vamos falar de como Deus usa situações e pessoas para falar e ministrar no nosso coração. Então, vai ser uma série recheada de instruções de Deus que vão nos abençoar tremendamente. E hoje eu quero começar essa série falando como ouvir Deus falando através da Escritura, através da Palavra de Deus. E também vou falar de como Deus fala através dos profetas. Então hoje nós vamos falar de 2 formas que Deus fala. A primeira, e que é a mais importante, é através da palavra de Deus, das Escrituras. Vou falar para você como que Deus fala através das Escrituras e como você pode ouvir e aprender através das Escrituras. E também eu vou ensinar para você como que Deus fala através dos profetas. Então você que está buscando uma palavra de direção de Deus, você que está buscando uma palavra para a tua vida, hoje você vai receber essa palavra em nome de Jesus. Peço para você que está entrando aí, que você já curta esse vídeo, já curta aí e compartilhe também com outras pessoas, porque se vai ser bênção para a tua vida, vai ser bênção também para a vida de outras pessoas. Então, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas e depois eu vou estar dando algumas direções proféticas para te abençoar, para abençoar a tua casa, abençoar a tua família, em nome de Jesus. E você que é novo no canal, te inscreve já no canal, te inscreve e nos acompanha. Você vai ver tudo que Deus vai fazer na tua vida. Vai ser tremendo e sobrenatural. Amém? Vamos começar então. Eu quero começar com a palavra de Deus, como que Deus fala conosco através da palavra. Precisamos entender, primeiro, que a palavra de Deus é o seu manual de sucesso. A palavra de Deus é o manual de sucesso. A Bíblia também nos diz em 1 Timóteo que toda a Escritura, aliás, a Bíblia nos fala que toda palavra ela é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para nos redarguir, para nos instruir na justiça. Hebreus 4:12 tem essa instrução para nós, que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, as pessoas muitas vezes leem a Bíblia e não entendem ela. Não entendem, elas leem uma, leem 2, leem 3. Por exemplo, eu quando estava no início da minha caminhada, não havia ainda entendido a palavra, não compreendia ela, então eu decidi ler toda ela. E li toda a Bíblia, li de Gênesis a Apocalipse, levei 2 semanas e meia, passava horas por dia lendo, eu queria aprender, mas não aprendi muito. Não aprendi muito porque me falaram que eu tinha que ler muito a Bíblia para entender ela. E eu li, mas não entendia. aí eu cheguei à seguinte compreensão. A Bíblia fala em meditar na palavra. Ela não fala em ler. Ela fala em meditar, que são coisas diferentes. Meditar é ler buscando compreender. É diferente de só ler. Então, às vezes é melhor você ler pausadamente e ler 1 capítulo por dia, 2, do que pegar e ler 10 capítulos por dia. Aquilo que você não entende, você não desfruta. Aquilo que você não compreende, você não recebe. Então, quando você ler a Bíblia, você está lendo para compreender o que Deus está querendo falar com você. Também precisamos entender que é o Espírito Santo quem nos abençoa
abrir o entendimento para compreender as Escrituras. A Bíblia nos fala que Jesus, por vários momentos, ele ocultou certas palavras dos discípulos e da multidão. Por quê? Porque não era o tempo deles compreenderem. Mas chegou o tempo onde o Senhor abriu o entendimento deles para que eles entendessem, para que eles compreendessem o que o Senhor estava falando. A Bíblia nos fala em Provérbios capítulo 2, verso 6. Olha o que está escrito lá. Provérbios capítulo 2, verso 6. Provérbios 2, 6. Assim. Deixa eu pegar aqui. E Provérbios 2, 6. Diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Da boca de Deus vem a sabedoria, vem o entendimento. Quando você lê as Escrituras, você tem que sempre orar para que Deus lhe dê entendimento. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus, mas escrita por homens. Mesmo que você leia e compreenda bem aquilo que você está lendo, você sempre precisa meditar, ou seja, buscar compreender ainda mais profundo, pedir ao Espírito Santo para que lhe ensine nas entrelinhas ou por trás da letra. Se você buscar em oração, com a ajuda do Espírito Santo, você vai ver quanta coisa vai se abrir na sua vida, quanto entendimento vai se abrir na sua vida a partir do momento que você ler, meditar, orar. É impossível que só leia e compreenda. Tem que ler, meditar, orar, e o Espírito Santo vai lhe dar toda a compreensão. Também nós precisamos entender que a palavra de Deus, dela nós recebemos amor de Deus, ela nos instrui a amar. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através da palavra eu compreendo o amor de Deus, o quanto Deus me ama. Então eu ouço, você tem que ouvir Deus dizendo: eu te amo. Através do sacrifício do meu Filho, eu te amo. Através da entrega do meu Filho, eu te amo. Eu amei o mundo, eu amei, mesmo você pecador, mesmo você cheio de falhas, eu te amei como ninguém. Você tem que entender o que Deus está querendo falar com você através daquele versículo. Há pessoas que buscam a palavra de Deus, abrindo a Bíblia, dizendo: Deus, agora fala comigo. E algumas vezes Deus pode responder assim para você, mas Ele não vai responder sempre assim. Por quê? Porque Ele quer que você ouça Ele nas entrelinhas. Ouça Ele através de cada passagem que você lê. Eu compreendi que Deus fala comigo até quando eu leio as genealogias de Mateus, capítulo 1. Quando eu leio as genealogias, eu compreendo ali a fidelidade de Deus, a obra perfeita de Deus, de como Deus realizou através de um, através de outro, até chegar o cumprimento da promessa em Jesus, como Deus trabalha por meio de gerações. Também, em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 33, a Bíblia, ela me ensina ali sobre a ordem das coisas. Deus fala comigo sobre a ordem das coisas naquele versículo. Quer ver? Vou mostrar para você. 1 Crônicas 12, 33. Olha o que está escrito ali. Diz assim: de Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000, ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem a batalha, e não eram de coração dobre. Aqui nesse texto eu compreendo que Deus trabalha com a ordem. Ou seja, eu consigo entender ali, tudo é ordenado. Você viu ali que Deus pega os destros, os que não são de coração dobre. Ou seja, é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com as coisas organizadas. E ali o que Deus está falando comigo através daquele versículo? Deus está falando comigo que Ele trabalha desse jeito. Tudo de forma organizada, ordenada. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de ordem. Deus de decência.
Então eu compreender o que Deus está dizendo, às vezes uma palavra que você lê é a palavra para a tua vida, é a palavra para o teu coração. Agora, se você pegar a Bíblia e abrir ela, e se cair numa palavra de morte, uma palavra de juízo, uma palavra que Deus vai visitar o teu filho e vai tocar no teu filho, ou na passagem de Jó, Deus tocando em Jó, e aí? Então, você tem que ler a palavra e buscar compreender o que Deus está querendo falar com você. É assim que Deus fala comigo. Ao ler a palavra, ao buscar compreender a palavra, ali eu tiro a instrução de Deus para a minha vida. Então, comece a aprender a ler a palavra de Deus, ouvindo o que Deus está querendo dizer para você naquela passagem. Em Malaquias capítulo 2, verso 6, ali explica sobre o poder da semente. Se você ler Malaquias, fala muito sobre fidelidade a Deus, sobre entregar a Deus coisas. Deus, ele fala com o homem através do profeta Malaquias sobre honra. Quando você lê Malaquias, você pode até pensar, puxa, essa palavra só fala de dízimo, de oferta, de dar a Deus. Não, fala muito mais, fala de honra. Fala de dar o devido valor ao que você entrega para Deus. Não apenas de natural, mas também daquilo que você entrega de coração. Daquilo que você entrega por meio de amor a Deus. Então, quando você ler uma palavra, você tem que pegar o contexto dela. Qual o contexto que Deus está falando? Não, mas Deus está falando aqui a um rei de Israel. Tá, mas a Bíblia diz que toda palavra é inspirada por Deus. Então, se ela foi colocada ali, Deus tem alguma instrução no que aquele rei errou. No que aquele rei falhou. Bom, o rei foi um idólatra. Bom, então eu não posso ser idólatra. Bom, olha quantas percas houve na vida desse rei quando ele desobedeceu a Deus. Daí a Bíblia fala de Ezequias, um rei que buscou o Senhor, que orou e que o Senhor o ouviu, deu saúde para ele, abençoou ele. Puxa, é assim que Deus vai me abençoar também. Ou seja, você ouve Deus nas entrelinhas quando lê a palavra. É assim que nós devemos ler a Bíblia, ouvindo Deus nas entrelinhas. Você tem que trocar o nome do personagem e colocar o seu nome. É assim que Deus vai me abençoar. É assim que Deus vai me abençoar. É assim que Deus vai fazer isso na minha vida. Você está entendendo? Então, quando você ler a palavra, você tem que ler nas entrelinhas o que Deus está querendo falar, o que Deus está querendo lhe ensinar. Essa é uma revelação de Deus para você. A palavra de Deus também, ela é um manual para nós nos relacionarmos. Hoje pela manhã eu estava ministrando na igreja sobre o amor que tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. O que Deus pode estar falando em 1 Coríntios 13? Bom, ela fala que o amor é isso, tá? Mas o que mais ela quer dizer? Ela quer dizer que eu tenho que amar dessa forma. O amor que há em mim tem que crer, tem que suportar. O amor que há em mim não pode arder em ciúme. Puxa, eu não posso ser ciumento. Deus está falando comigo isso, que o amor não arde em ciúme. Puxa, Deus está falando comigo. Porque você não pode pegar a Bíblia pensando no outro. Você tem que pegar a Bíblia para ler pensando em você. O que Jesus está querendo falar com você naquela palavra. Eu já ouvi alguns dizerem que ler a Bíblia é como ler uma carta de amor de um Deus que lhe ama muito. E é o único livro que você lê com o autor presente. Então, quando você está lendo, está havendo um diálogo de Deus com o seu espírito, com o seu ser. Olha que coisa tremenda. Eu estou lendo a palavra e está havendo um diálogo de mim e do Pai. O Pai ministrando a mim. A palavra, eu recebendo a palavra, eu sendo instruído na palavra. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu fiquei escandalizado certa feita. Escandalizado, eu digo assim, a mente religiosa é triste, né? Muito triste uma mente religiosa. Mas eu fiquei escandalizado com a Joyce Meyer. Antes de você me julgar, espera aí que eu vou concluir.
Eu fiquei escandalizado com a Joyce Meyer, até compreender o que ela estava dizendo. Ela é uma mulher de Deus, com certeza é uma grande mulher de Deus. Hoje eu tenho os livros dela, assisto as pregações dela, ela é uma grande mulher de Deus. Mas na época que eu estava me convertendo, eu peguei uma mensagem dela que ela dizia assim: eu sou pregadora, ministro a palavra de Deus, mas eu nunca li toda a Bíblia. Quando ela disse eu nunca li toda a Bíblia, eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou escutar uma mulher que não leu toda a Bíblia? Eu pensei comigo, como é que eu vou ler, como é que eu vou ouvir uma mulher que não leu toda a Bíblia? E o ministério da Joyce Meyer é um dos maiores do mundo. A vida dela foi transformada, foi uma bênção. Só que olha só, presta atenção, porque eu vou concluir, eu tenho que concluir isso aqui que eu estou falando. Sabe por que me caiu a ficha? Bom, primeiro eu me escandalizei com ela, mas depois eu entendi ela. Depois que eu li toda a Bíblia, eu entendi uma coisa: não basta ler toda a Bíblia. Você pode ler 50 vezes a Bíblia e não se converter. Você pode ler 50 vezes a Bíblia e permanecer um homem carnal, um homem difícil, problemático. Não, mas profeta, quem lê a Bíblia é mudado. Tem gente que lê a Bíblia e não é mudado. Porque o Novo Testamento está nos motéis, está em muitos hotéis, não é verdade? Você vai em qualquer hotel do mundo, você encontra um exemplar do Novo Testamento. É difícil não achar um exemplar, não é verdade? Você acha em muitos lugares. Mas a Joyce Meyer eu compreendi. Ela não leu toda a Bíblia, mas o que ela leu, ela praticou. Porque o que você lê, você pratica, você compreende, a tua vida muda. Você está ouvindo isso? Não basta você conhecer tudo de Bíblia. Você tem que ler, compreender, e então você vai crescer. Eu conheço pastores que conhecem toda a Bíblia, recitam, mas são carnais, são mundanos, são promíscuos. Porque não é isso que vai tornar você um seguidor de Jesus. O que vai tornar você um seguidor de Jesus é o que você lê, você praticar. O que você lê, você praticar. É por isso que eu respeito a Joyce Meyer, porque ela é uma mulher que aquilo que ela lê, ela pratica na palavra. Eu quero dizer para você que não basta você fazer... Eu fico assim, muito preocupado quando alguém diz assim: puxa, agora eu quero fazer a obra e vou cursar teologia. Teologia é uma bênção, vai ajudar, mas não vai tornar você um crente, e nem vai tornar você um ministro. Eu vou repetir: teologia não vai tornar você crente, e não vai tornar você um ministro de Deus, um homem de Deus. O que vai tornar você um homem de Deus e uma mulher de Deus é você viver a palavra. É você ter comunhão com o Espírito Santo. Você está entendendo? Aí está a diferença. Aí está a diferença. Aí está o segredo das coisas. Então, a principal forma que Deus fala conosco é através da palavra de Deus. Depois, Deus usa os profetas também para falar conosco. Essa é uma segunda forma. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, sobre os dons de Deus. Em Efésios, a Bíblia fala sobre os 5 ministérios, e um dos 5 ministérios é o ministério de profeta. A Bíblia está repleta de profetas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Alguns dizem que João Batista foi o último profeta. Foi o último profeta de uma dispensação. Então, o Batista, ele foi o último profeta de uma dispensação. O que é uma dispensação? Dispensação é um tempo. Encerrou aquele tempo, começou um novo tempo com Jesus. E por isso que a Bíblia diz que Paulo profetizou, que Ágabo profetizou. A Bíblia fala que João profetizou. Ou seja, aí começou uma nova dispensação. É por isso que em Efésios, ali é falado dos 5 ministérios. Porque se não existisse mais profeta, não ia existir mais pastor também. Se não existisse mais profeta, não ia existir mais apóstolo.
Se não existisse mais profeta, não ia existir mais evangelista. Mas em João encerrou uma era. Depois de João começou uma nova era, tanto que os profetas do Novo Testamento, eles são diferentes dos profetas do Antigo Testamento. Eu já ouvi, de forma errônea, que não há mais profetas, porque João foi o último profeta, foi o último de uma dispensação. Ponto. Acabou, não tem mais história. Agora, depois de João, tem novos profetas. Só que os profetas que se movem diferente. Antes os profetas, eles se moviam muito diferente, eram umas bênçãos, mas se moviam muito diferente. Inclusive, os profetas eram muito perigosos, porque aquilo que saía da boca deles... Bom, os profetas do Novo Testamento também eles têm uma palavra autorizada. Eu falo isso nas escolas de profetas quando eu ensino sobre isso, que os profetas têm uma palavra autorizada. Só que nós vivemos na graça. Os profetas do Antigo Testamento, ou da Antiga Aliança, da Antiga Dispensação, eles viviam sob a lei do olho por olho e dente por dente. Então, fazia, acontecia, batia, tinha que receber de volta. Com Jesus tudo é diferente. Amém? Então, Deus fala através dos profetas? Fala também através dos profetas. Amém?